Hoje é o 10º dia no qual nós estamos aqui, né, nesse tempo de oração, entregando os nossos primeiros dias do ano como primícias ao Senhor. E eu creio que você tem sido quebrantado pelo Senhor, que você tem sido tocado pelo Senhor. E a Bíblia diz que esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Amém? Em Êxodo 3, Deus ele chama Moisés para falar com o povo de Israel, a fim de libertá-los da escravidão do Egito. Êxodo 3, versículos 13 e 14. E é claro que Moisés, naquele momento, ele se sentiu incapaz, ele relutou um pouco com Deus. Todos nós nos sentimos assim, quando o Senhor nos chama. E a Bíblia diz assim, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Amém? Nesse momento, Deus revela que Ele é o eu sou. O eu sou quer dizer o quê? Que ele é e sempre será totalmente independente e suficiente em si mesmo. Ele não depende das circunstâncias terrenas, sabe? Deus ele não dependia de Faraó para libertar aquele povo. Deus ele não dependia de Moisés, da vontade de Moisés, se Moisés se sentia capaz ou não. Deus não depende de pessoas. Não depende das circunstâncias ao seu redor. Deus não depende nem de você para fazer algo na sua vida, porque Deus ele é suficiente. Amém? O eu sou é suficiente em tudo. E presta atenção, no decorrer do caminho, Deus é aquilo que você precisa que ele seja. E é isso que eu quero falar hoje aqui. Eu quero lembrar um pouquinho do que nós vivemos nesses 9 dias, mediante essa palavra. Sabe, no primeiro dia, nós vimos que Deus é um Deus de detalhes. Eu sou aquele detalhe que muitas vezes você deixa passar despercebido. Deuteronômio 29, 5. Diz assim, você pode anotar. Moisés disse para o povo, durante os 40 anos que eu os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Moisés estava lembrando o povo. Detalhes. Eles ficaram 40 anos andando naquele deserto. Com certeza, as sandálias, a roupa não importava mais para eles. Mas eles não percebiam mais esses detalhes. E quantas vezes nós também não percebemos os detalhes de Deus na nossa vida? O pastor Rodrigo, ele falou, grandes bênçãos nascem de pequenos começos. Valorize as pequenas coisas que você tem. Às vezes a gente acha pouco, a gente acha insuficiente, mas na mão do grande eu sou é o suficiente, porque não depende de nós, depende dele. Amém? Não depende de você, depende do Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para nós enxergarmos como o Senhor já tem trabalhado na nossa vida nos pequenos detalhes. Abre os nossos olhos, Senhor. O Senhor, ele já está te preparando, ele já estava te preparando há um tempo. Para esse tempo, nos pequenos detalhes, o Senhor, ele vem preparando a sua vida para esse tempo que nós vivemos hoje. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu creio, espiritualmente falando, nós estamos vivendo um tempo diferente como igreja. E o Senhor, ele está preparando cada um de nós. Amém? Salmo 113, do 5 ao 6. Fala assim, quem é como o Senhor... é tão lindo esses versículos. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Amém? Ele se inclina. O Deus que está acima do céu. Nós ouvimos isso aqui também. O Deus que está acima do céu. Eu sou o onipotente. Eu sou o Deus da sua vida que tem todo o poder. O Deus que mesmo na sua grandeza, na sua majestade, Ele nos escolheu chamar de filho e filha. Isso é tão maravilhoso. Você tem um pai que tem todo o poder. Você já pensou isso? O Deus que está lá acima do céu, que se inclina para ver a terra. Esse Deus é seu pai. É maravilhoso. Um pai que não poupou nem a vida do seu único filho, para que eu e você nos tornemos filhos também. O que mais ele pode negar para você?
O que mais ele pode negar? Apocalipse 3, no versículo 7, a parte B. Ao anjo da igreja em Filadélfia, a parte B fala: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém? A porta que Deus abrir na sua vida, ninguém vai fechar. Mas sabe que algumas vezes Deus vai fechar portas também na nossa vida. Ele vai fechar portas na nossa vida, como Ele fez na minha casa, como Ele está fazendo. Mas Ele está trabalhando. E vai parecer ruim, porque vai incomodar, vai doer, vai machucar. Mas não tenha medo se isso acontecer na sua vida nesse ano, porque se faz necessário. Deus, Ele faz essas coisas para nos tirar do lugar de comodismo, para que a gente possa acessar outras portas maiores que Ele tem para nós, que vai te colocar dentro do propósito dEle para a sua vida. Amém? A porta que o Senhor abrir, ninguém vai fechar. E a porta que Ele fechar, ninguém abre. Efatá, abra-se para a vontade de Deus. Amém? Eu sou a escolha que você precisa fazer hoje. Um dia todos nós aceitamos Jesus na nossa vida. Mas eu creio que todos os dias a gente precisa fazer essa escolha. Porque todos os dias a gente passa por situações difíceis. Você fez oração, o Senhor entrou na sua vida. Mas todos os dias as adversidades, ela vem tentar te derrubar, te desanimar. Então eu sou a escolha que você precisa fazer hoje, amanhã, todos os dias. Escolha sair da tenda. Quando nós escolhemos sair da tenda, como o nosso irmão ministrou, nós escolhemos fazer a vontade de Deus. Nós escolhemos sair do nosso lugar de comodismo. João 10:9 diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou a alegria. João 15:11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Em nome de Jesus, nesse ano nada vai roubar a sua alegria, porque a sua alegria não depende das circunstâncias que você tiver que enfrentar. A sua alegria está no Senhor Jesus. Amém? Eu sou a paz que você precisa. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Salmo 94:19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Você não vai ficar sem dormir esse ano. Você não vai ficar com medo. Você não vai ficar preocupado. Você não vai ficar ansioso. Pois o Senhor é a sua paz. Ele é o seu descanso. Ele é seu alívio. Amém. Amém. Eu sou o seu Pai. Eu sou o seu Pai. João 1:12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você aceitou Jesus no seu coração, se você abriu seu coração, se você confessou com os seus lábios que Ele é seu único e suficiente Salvador, você é filho e filha de Deus. Amém? Quem fez isso? Quem fez isso já? Amém? Você tem uma identidade que não pertence a esse mundo. O céu revela a sua identidade. Amém? Você é herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo Jesus. Isso quer dizer que todas as bênçãos que Jesus conquistou, quando consumou tudo na cruz, estão sobre a sua vida. São muitas bênçãos, são muitas promessas. Todas as promessas estão disponíveis para você. Você é filho e filha. Então, não aceite viver menos do que aquilo que Jesus conquistou para você. Amém? Foi um preço caro. Não aceite viver menos. Quantos aqui querem desfrutar dessas promessas? Amém? Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a provisão. Eu sou a provisão. Eu sou a vida. Eu sou a vida em abundância. Não é só o necessário. O Senhor, Ele não conquistou só o necessário. O Senhor, Ele conquistou uma vida em abundância. Os milagres da provisão sempre eram abundantes. Em 2 Reis 4, conta a história de uma viúva. O seu marido, ele deixou dívidas para ela. E os credores foram na porta da casa dela pegar os filhos dela com o pagamento dessa dívida. E ela tinha só uma botija de azeite. Só. Parecia tão pouco na mão dela.
E Deus, através do profeta, ele multiplicou de tal forma que ela pagou a dívida e ainda sobrou para o sustento dela e dos seus filhos. É um Deus que faz abundante ou não é? Amém? A multiplicação, as duas multiplicações dos peixes lá em Mateus 6, no capítulo 6 ou no capítulo 8, anota para você ler depois. A Bíblia conta que a multidão comeu até se fartar e ainda sobraram 12 cestos cheios na primeira multiplicação e 7 cestos na segunda multiplicação. Deus só faz o suficiente? Deus só dá o necessário? Não. O nosso Deus é um Deus de abundância, de forma que vamos ter para nós e nós vamos abençoar o nosso próximo. Eu sou a ressurreição. O que Jesus ele disse para Marta quando ele foi ressuscitar Lázaro? Vocês perceberam? Eu estou lembrando um pouquinho de cada palavra. João 11, 25, mas aquilo que Deus foi colocando no meu coração, sabe? E Jesus ele falou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta e Maria, Lázaro, eles precisavam de um milagre naquela hora, naquele momento. E é lindo como Jesus ele fala: eu sou. Jesus ele não fala, eu era, ou eu vou ser um dia. Eu sou. Sabe por quê? Porque Jesus ele é hoje o que você precisa. Jesus ele é o que você precisa no decorrer do seu caminho. Amém? Ele está vivo, ele não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou e ele voltará para nos buscar. Ele voltará para nos buscar. A igreja será arrebatada. Nós estamos sendo preparados, meus irmãos. Nós temos que ansiar esse arrebatamento, essa volta do Senhor. E nós temos pouco tempo aqui. Nós temos pouco tempo. E por fim, eu sou a luz do mundo. João 8,12. Jesus ele disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não tropeçarão na escuridão, mas terão a luz da vida. Jesus ele é a nossa luz. É a luz que habita em nós hoje. Se Jesus é a luz, nós somos luz. Mateus 5, do 15 ao 16. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E olha, presta atenção. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Você não pode ficar escondido, você é luz. Pelo contrário, coloca ela num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão à sua volta, todos que estão em sua casa. Aonde você passar, você vai levar essa luz. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Você é luz para brilhar, você não é para ficar escondido. Eu quero contar um testemunho rapidinho aqui. Quando a gente faz as nossas reuniões de família, lá na casa da minha sogra, do meu sogro, eu sempre falo alguma coisa quando é nas datas especiais. Eu sempre falo alguma coisa, eu sempre faço uma oração. Então, meu sogro, ele sempre fala para mim: Gra, fala alguma coisa pra gente. E às vezes acontecem algumas coisas entre família, algumas situações que querem nos inibir, né? E no ano novo nós viemos aqui, no dia 31 nós viemos aqui no culto. E nós recebemos uma palavra maravilhosa. E no final da palavra, eu lembro que o pastor Rodrigo, ele falou de ousadia. Ele orou para que nós tivéssemos ousadia. E naquele momento eu falei: eu vou precisar de ousadia hoje, Senhor. Porque eu sei que eu tenho que falar alguma coisa, mas eu não sei se eu vou conseguir falar. E a segunda coisa que nós recebemos naquela noite foi o óleo. E a ordem do nosso pastor era: use todo hoje. Você tem que usar esse óleo todo nessa noite. Eu falei: Senhor, como eu vou usar esse óleo? Eu vou usar esse óleo lá? Vou ter que explicar o que é o óleo. Ninguém nem sabe para que eles não usam óleo, né? E aí, alguns segundos antes, meu sogro falou: Gra, fala alguma coisa pra gente. Você faz oração e tal. E uma pessoa veio e falou pra mim: é melhor você não falar nada hoje, porque aconteceu aquelas coisas lá. E a pessoa ela não queria era pra me proteger, na verdade. Eu falei: é verdade, acho que eu não vou falar. E foi questão de segundos, já tava todo mundo na mesa. Eu falei: eu não vou falar. E o Espírito Santo: fala.
fala, você tem que falar, pega o óleo, fala. Falei, não, eu não vou falar. E aí meu sogro, então você não vai falar? Ele ficou com uma cara sem graça, falei, não. E aí a minha sogra foi agradecer. Eu falei, quer saber, eu vou falar. Eu vou falar porque eu preciso falar. Eu tenho que falar. E ali eu peguei e falei algumas palavras, eu falei algumas coisas que aconteceram com a gente no ano. Porque sabe, quando você... A nossa vida, o que Deus faz na nossa vida é a melhor coisa que você tem para falar para as pessoas. É a melhor coisa. E aí eu falei algumas coisas e nós oramos e eu distribuí o olhinho ali na mão de cada um. Falei, Senhor, me ajuda, né? E eu expliquei o que era aquele óleo, distribuí o olhinho na mão de cada um e nós oramos e eu fiz a oração com eles, confessando o Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Foi a primeira vez que eu fiz aquilo. Mas eu quero dizer que eu precisei de ousadia. Apesar de eu sempre falar ali no meio deles, eu precisei de ousadia. Amém? E nós estamos aqui porque o Senhor, Ele vai nos dar ousadia. Nesse ano a gente precisa de muita ousadia como igreja. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. O Senhor, Ele tem nos chamado muitas vezes e nós precisamos dessa ousadia, dessa coragem, para passar por cima dos comentários, para passar por cima o que vão falar de mim, né? O que vão pensar de mim, ou o que eu vou ter que abrir mão. Porque, sabe, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas quando a gente está com o Senhor, a gente abre mão para Ele nos entregar algo muito maior, amém? E eu gostaria de fazer um primeiro convite aqui. Alguém aqui que não fez ainda a escolha por Jesus, que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui que nunca fez essa oração? Senhor, eu te aceito em minha vida como meu único e suficiente Salvador, e gostaria de abrir seu coração hoje para o Senhor? Alguém? Não? Amém? Glória a Deus, porque todos aqui já são filhos e filhas do Senhor. Amém. E o segundo convite que eu quero fazer, eu li aqui que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo e nós não podemos ficar escondido. E você está aqui para refletir a glória de Deus. Esse ano você vai brilhar. 2023 é o nosso ano. Nós vamos brilhar. Mas não é para nós mesmos. O que o versículo continua falando? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Em nome de Jesus, você vai receber a ousadia agora. E se você é essa pessoa que você quer brilhar esse ano, que você quer fazer diferença esse ano, vem aqui na frente. Senhor, eu quero fazer a diferença esse ano. Eu quero ser ousado, ousada. Eu não quero ficar calado diante daquilo que o Senhor manda eu dizer, Senhor. Deus, eu quero ser ousada. Eu quero ser uma luz onde passar, Senhor. Eu não quero ficar escondido, Senhor. Eu quero brilhar para que os homens vejam em minha vida a tua luz, a tua presença, e assim glorifiquem o teu nome. Pode começar a orar, meus irmãos. Começa a orar, Senhor, eu quero ser luz. Me encha de ousadia, me encha de coragem, Senhor. Às vezes você pode pensar assim, mas como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Não pense em como você vai fazer. Você tem que ter um coração disposto. Você tem que falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É muito difícil a gente pensar uma forma de retribuir o amor de Deus por nós. Mas eu creio que a melhor forma de retribuir o amor de Deus por nós é essa. É se entregando a Ele. É se doando para Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Declara isso, Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Senhor, usa a minha vida. Eu quero pregar a Tua palavra. Eu quero ganhar vidas para o Senhor. Deus, eu quero ser uma luz na minha casa. Eu quero ser uma luz na minha vizinhança. Eu quero ser uma luz na minha parentela, Senhor. Não me deixe os meus lábios ficarem fechados. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero ser a mesma pessoa. Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim neste ano. Eu quero viver todas as coisas que Jesus conquistou na cruz para mim. Oh, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida onde eu passar. Em nome de Jesus. Vitorioso és na tempestade.
majestade. Teu nome, Senhor, vem com a função sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, enche as corações nesta noite, Senhor. Nós somos gratos aqui por esse dia da tua presença, Senhor. Nós somos gratos pelo teu cuidado conosco, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse em Efésios, no capítulo 6, 19 ao 20. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Lucas 21:15 diz: pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. O Senhor nessa noite, Ele está entregando palavras para você de sabedoria. Ninguém vai resistir, ninguém vai se opor quando você falar, em nome de Jesus. O Senhor está te fazendo ousar, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo. O Senhor está te fazendo destemido, como Ele fez com Paulo. Recebe essa ousadia do Senhor. Recebe essa palavra do Senhor em nome de Jesus. Aos céus, Aleluia, nós Senhor. proclamamos